Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para falarmos agora um pouquinho, darmos continuidade no nosso assunto em relação à segurança. No vídeo passado a gente falou sobre segurança de alguns componentes de segurança pneumáticos, né? E inclusive citei alguma coisa em relação a NR12 já, válvula de entrada de máquina, com automonitoramento. E hoje eu gostaria de dar uma continuidade, mudando apenas o princípio de funcionamento, passando para a hidráulica, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a implementação da NR12 de segurança em equipamentos hidráulicos. Eu prometo fazer uma abordagem aqui. Eu vou fazer uma abordagem da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho sobre pilares, do que a NR12 se baseia, coisa rápida, explicar um pouquinho quais são os itens da NR12 para você. E é preciso citar que a NR12 tem os seus anexos, então eu farei isso. Posterior a isso eu vou fazer o que? Eu vou entrar propriamente dito na hidráulica, de uma forma simples, o que se faz de adequação em relação à hidráulica. Lógico que eu vou citar aqui um circuito de um bloco, por exemplo, como é que a gente instala, mas, por exemplo, tem alguns critérios que uma prensa hidráulica, você faz a instalação geralmente com um bloco hidráulico, porque a prensa geralmente ela tem um cilindro grande para executar a função. Uma dobradeira hidráulica, uma guilhotina hidráulica, você tem dois atuadores que exercem a força, então automaticamente você vai trabalhar com dois blocos de segurança. E é assim que se procede. Tá? Então, cada máquina vai ter a sua particularidade. Tem máquinas com anexos na NR12 e máquinas sem anexos. Por isso, é importante que você procure uma empresa que tenha know-how para auxiliar você, para ser seu parceiro na adequação. Claro, você pode implantar partes? Pode, claro que pode. Mas é importante que você procure uma empresa que tenha know-how para executar esse trabalho. Realmente é o meu conselho para você, tá? Eu estou da área há bastante tempo, já trabalhei com adequação também, já fiz a parte de instalação, trabalho, aliás, com a parte de instalação, e, enfim, é o meu conselho para você. Não é simples, realmente tem suas complexidades, são muitos detalhes. Então, contrate um parceiro, uma empresa que tenha know-how, uma empresa que você vai ter a certeza de que já passou pelas etapas de testes, ou que seja, você sempre tem algumas questões que você precisa acertar, apontar as arestas. Então essa empresa já passou, você vai acertar e você vai contratar uma empresa que já teve a experiência, já passou pelos seus erros e acertos. Então você vai ter um compilado. Mesmo contratando uma empresa, você vai acabar economizando, você vai acabar ganhando dinheiro em cima disso. Isso aqui, eu me comprometo com você de como isso vai ocorrer. Tá? Eu tenho aqui minha responsabilidade com você e não estaria falando isso para você se isso não fosse a mais pura verdade. Para falar um pouco sobre a NR12, então, eu gostaria de chamar para a tela do computador, porque é um assunto técnico. Nada melhor do que mostrar através de slides, através de uma apresentação, né, essa questão do assunto. Tá? Vamos lá? Bom, pessoal, na tela aqui então, vamos lá, implantando a segurança em sistemas hidráulicos conforme a NR12. Certo? Vamos lá. A NR12, nós vamos fazer um resumo um pouco mais focado dentro da hidráulica, mas a NR12 ela se baseia... Eu preciso fazer uma introdução, né? A NR12 ela se baseia em dois pilares, o pilar técnico e o pilar legal. O pilar técnico, por quê? Porque a NR12 nacional, na realidade, ela é baseada em normas técnicas da ABNT, né, NBRs, internacionais, ISO e IEC, além de algumas normas regionais, EN, European Norm, são normas da Comunidade Europeia, como por exemplo a IN 693, que é a norma a qual a NR12 se baseou para prensas, circuito de prensas. Tá? Então aqui nós temos o pilar técnico e nós temos o pilar legal. A NR12 ela é uma norma regulamentadora antiga. Ela é uma norma que tem várias por sinal, portarias, e ela foi criada no dia 1º de maio de 1943 por decreto e por lei em 1977.
E estamos falando muito, hoje em dia, evidenciando muito, por causa da portaria CIT 197, aliás, de 17 de dezembro de 2010. Como podemos observar, ela foi realmente assinada logo no fim do ano de 2010, porque era um ano de troca de mandato de presidente e havia um receio de que se não assinasse, se trocasse mandato, enfim. E tem assuntos que não vêm tanto ao caso aqui. Mas essa portaria, então, de 2010, é a portaria a qual deu início a um novo ciclo, né? Um novo ciclo, na realidade, em relação à NR12. Ela foi uma portaria criada com base em muitos estudos, através de uma comissão tripartite, onde englobava representantes do governo, representantes dos trabalhadores, sindicatos, representantes das indústrias, Fiesp, enfim. Tudo isso através do PPR-PS. Foi criado o PPR-PS e o PPR-PS trabalhou em cima da NR12, a criação da NR12, e daí foi criada em 2010, e posterior foram emitidas algumas portarias, inclusive agora no ano de 2019, no fim de 2019, a sua última portaria, fazendo algumas flexibilizações, muito induzida pelo nosso atual presidente, né, que tinha o objetivo de flexibilizar um pouco e, logicamente, o objetivo era tentar reduzir um pouco o custo dos investimentos. A intenção é muito boa. Realmente a norma ela é uma norma um pouco complexa, mas o embasamento da norma mesmo, ela é bem antigo, desde 1977, boa parte da norma da portaria de 2010 já existia, né? Mas o que pegou mesmo nesse novo ciclo, o que influenciou muito, é que com base nessa portaria em 2010, com a implantação dessa portaria em 2010, foi criado um cronograma de implantação e adequações, e esse cronograma de 24 meses, e foi anunciado que depois desse cronograma as fiscalizações seriam intensificadas. Por isso que gerou realmente um grande volume de conversas e assuntos, e a NR12 foi amplamente discutida e foi implantada, iniciado uma implantação de adequação de máquinas no Parque Fabril Brasileiro. Hoje muita coisa foi adequada, mas muita coisa ainda está pendente, apesar de todos os cronogramas da NR12 já terem sido expirados, né? Porque a partir de 2010 foi dado um cronograma de 24 meses para implantar as etapas. Foram 4 etapas, desde a parte de treinamento, a implantação de proteções físicas, adequações elétricas, adequações hidráulicas, pneumáticas. Todo esse cronograma foi passado e isso tudo já expirou na realidade, né? E lógico, também existe a compreensão de que algumas empresas precisariam fazer um investimento grande para poder adequar as máquinas, e isso demanda de um tempo, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso discutirmos aqui. O objetivo hoje dessa nossa conversa é de passar um pouco sobre as adequações hidráulicas. Nosso foco aqui é hidráulico. Já falei sobre pneumática, falei um pouco, não com profundidade, mas falei um pouco no último conteúdo. Recomendo quem não viu entrar no YouTube e poder acessar o conteúdo, e acho que é muito bacana. Eu não entrei com profundidade sobre a NR12, mas falei sobre componentes de segurança e falei sobre válvula monitorada, como o funcionamento. Então é muito bacana também para poder fazer uma introdução ao que nós estamos vendo aqui hoje. Então hoje o nosso conteúdo realmente é dedicado à hidráulica. Tá? Então eu queria passar essa introdução para vocês. É preciso que se tenha um entendimento, para que eu possa falar um pouco da hidráulica, que se tenha um entendimento de uma introdução. Eu não vou falar de todos os itens da NR12, porque o nosso tempo não permite, é muita coisa, mas é importante que saibamos que basicamente a NR12 ela contempla os seus itens e os seus anexos, tá? Mas
esse slide aqui é muito bacana porque ele fala da fundamentação. A NR12 está embasada em pilares técnicos e legal. Sobre os itens da NR12 que eu havia comentado, nós temos aqui, eu vou só passar os itens de uma forma rápida, mas não vou fazer uma explanação dos itens, tá? Porque o nosso objetivo aqui é focar no nosso conteúdo prático de hidráulica. Mas a NR12, então, ela tem os itens onde tratam o quê? Dos itens 12.1, seus princípios gerais, faz uma abrangência sobre a NR12, 12.2, arranjo físico e instalações, proteções físicas, fixas e móveis, e suas respectivas instalações, as famosas grades, as aberturas entre as grades para passagem, distanciamentos da zona de risco, área de risco, né? Item 12.3, instalação e dispositivos elétricos. Item 12.4, dispositivos de partida, acionamento e parada. Temos aí dispositivos de partida para a NR12 com redundância, inversores de frequência para segurança, com safe torque off em relação à questão de parada, né? Item 12.5, sistemas de segurança. Item 12.6, dispositivos de parada de emergência, onde envolve aí hidráulica, pneumática também. Item 12.7, componentes pressurizados, e isso envolve também mangueiras hidráulicas, pneumáticas. Vou entrar, como eu disse para vocês, estou falando um pouquinho sobre a parte hidráulica, né? Então eu estou apenas citando alguns exemplos aqui. Item 12.8, transportadores de materiais. Item 12.9, aspectos ergonômicos. Esse item 12.9, ele foi agora nessa última portaria de 2019, ele foi muito flexibilizado, porque na realidade ele era meio que redundante, porque nós temos uma norma regulamentadora que trata de ergonomia, que é a NR17, tanto que quando trabalhamos com projetos... Mas por que ele está na NR12? Porque quando a gente trabalha com projeto de adequação, vamos citar num âmbito geral, quando a gente trabalha com projeto de máquina, nós levamos em consideração, e eu trabalho na área de implantação, instalação e projetos de máquinas, nós trabalhamos embasados na NR10, temos que considerar a NR10, temos que considerar a NR17 em relação às instalações e operadores, temos que considerar a NR12 e por aí vai. Se existem vasos de pressão, consideramos a NR13. Então, assim, temos que considerar todas as normas regulamentadoras quando a gente fala de máquina. E a NR12, logicamente, não adianta nós trabalharmos com a segurança, porque a NR12 ela cita segurança em relação a operadores, então a parte de ergonomia, sim, contempla dentro da NR12. Só que a NR12 ela citava alguns aspectos que eram redundantes, e isso está na NR17. Então, na NR12, nessa portaria de 2019, acabou flexibilizando bastante, reduziu um monte os seus subitens, aqui, onde ela chama a NR17 para trabalhar em relação a isso. A NR17, que por sua vez terá em breve uma atualização, uma nova portaria, onde vai inserir uma série de critérios a mais em relação a isso, mas não estamos discutindo sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E então isso nem eu sei ainda em relação a isso, mas enfim, eu só gostaria de fazer esse adendo aqui do item 12.9, que ele é um item que chama NR17. Item 12.10, riscos adicionais. Item 12.11, manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo, limpeza. Item 12.12 trata de sinalização. Item 12.13 fala de manuais. Sim, por quê? Porque a NR12, um dos objetivos da NR12 é documentar o equipamento. O Parque Fabril brasileiro ele era dotado e ainda é dotado de muitas máquinas antigas e máquinas oriundas de outros países, máquinas de importação. E nós sabemos muito bem que se são máquinas vindas da Europa ou Estados Unidos, enfim, essas máquinas elas vêm dotadas
na maioria das vezes, de databooks, manuais, mas temos máquinas, por exemplo, que vêm da China, que não vêm nem diagramas hidráulicos. Então, realmente, as máquinas da China, elas têm a sua particularidade, e o Parque Fabril brasileiro estava realmente precisando de uma fiscalização, talvez, mas de uma regular essa questão. E a NR12, o que é que ela faz? Vale observar aqui também que mesmo as máquinas europeias, elas vinham com manuais da língua de origem. Então, a NR12 ela faz o quê? Além de ela pedir os manuais das máquinas, que documente tudo, esses manuais eles precisam estar no português do Brasil. Então, isso é muito importante, porque hoje nós temos aí profissionais na área de manutenção que não falam a língua inglesa, por exemplo. Não tem conhecimentos de fluência ou então para leitura em inglês ou em alemão, que seja. Então, quem dirá mandarim, né? Se viesse da China, por exemplo, a máquina com manuais que nem vem, né? Mas, enfim, então o que a NR12 pede é isso. Um dos critérios fortes em relação a manuais, documentação. Tanto que depois eu vou citar para vocês, mas os componentes que a gente aplica numa adequação de NR12, todos os componentes de segurança, eles são componentes certificados por órgão realmente certificado, por órgão certificador. Então o Brasil não tem um órgão certificador hoje, então, em relação à hidráulica. Então os componentes hidráulicos de segurança eles vêm de importação. Porém, esses certificados aqui no Brasil eles precisam ser traduzidos com uma tradução juramentada para o português do Brasil. Então, assim, tem uma série de critérios que vêm a trazer benefícios para manutentores, para empresários, e isso vem a ajudar, né? Vem a trazer esclarecimentos, a trazer conhecimentos e facilitar a vida de quem faz manutenção e aumentar o nível de segurança realmente. O item 12.14 trata de procedimentos de trabalho e segurança. Item 12.15, projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão e qualquer título e exposição. Isso eu havia até dado uma palhinha ali no item 12.13, falando dos manuais. Então, quando tu vai fazer o item 12.15, ele faz o quê? Ele regulamenta algumas coisas. Tu vai fazer uma importação de uma máquina, perfeito. Então, a tua máquina precisa ter isso para te fazer a importação, porque não é simplesmente tu trazer uma máquina para cá, jogar dentro de uma fábrica e olha, essa máquina aqui está apta para operar, não é assim. Então a norma ela tem vários itens. Deixa eu só mudar aqui. Nós temos o item 12.16 que trata de capacitação, que era a primeira etapa do cronograma de adequação, já vencido, claro. O item 12.17 trata de outros requisitos específicos de segurança, e item 12.18, disposições finais. Esses itens, de 12.1 a 12.18, eles, se fosse se aprofundar aqui, realmente a norma ela tem algumas folhas e nós levaríamos vários vídeos para tratar especificamente desses itens. Eu, particularmente, sou um especialista na área de hidráulica e de pneumática, então realmente não saberia também tratar de todos esses itens e seus subitens, realmente não saberia. E eu tenho um comprometimento com quem está assistindo aqui, com quem está acompanhando o canal, de realmente passar assuntos de experiência, assuntos de conhecimento, e o know-how de hidráulica, especificamente hoje, nesse vídeo aqui. O conteúdo é específico de hidráulica, então quanto a isso, eu estou tentando passar para vocês de uma forma resumida o que precisa ser feito, e logicamente que eu deixo um canal aberto aqui. Quando eu lanço um conteúdo aqui, para que a gente possa discutir, eu deixo um canal aberto para que vocês possam me procurar, para que vocês possam comentar nos vídeos, para que vocês possam fazer as observações de vocês também, porque eu tenho certeza que tem muita gente que trabalha com adequação e que pode contribuir muito. Então, é um canal aberto, é uma via de mão dupla. Eu peço a compreensão de vocês também e a ajuda para que a gente possa realmente enriquecer aí o nosso conteúdo, o nosso canal. Afinal de contas, estamos aqui para aprender juntos. Então,
A NR12 ela tratava de uma forma geral nesses itens que eu citei, mas ela tem as suas particularidades. Para isso, logicamente, porque a gente sabe que cada máquina tem umas máquinas com riscos maiores, e aí precisa tratar e abordar, fazer uma abordagem mais detalhada dessas máquinas. Então, para isso foram criados os anexos da NR12. Do anexo 1, tratando de requisitos de uso de detectores de presença optoeletrônicos. Anexo 2, conteúdos programáticos de capacitação. Anexo 3, meios de acesso a máquinas e equipamentos. Anexo 4, glossário. Anexo 5, motosserras. Sim, motosserras, para quem não tinha ouvido falar, trata inclusive disso. Anexo 6, máquinas para panificação e confeitaria. Esse anexo 6 é um anexo bem utilizado, tá? Foi bastante abordado. Anexo 7, máquinas para açougue, mercearias, bares e restaurantes. O nosso famoso anexo 8, esse é vamos dizer assim, foi o carro-chefe, principalmente para quem trabalha mas o carro-chefe não só da hidráulica, não, foi o carro-chefe em geral mesmo, prensas e similares. Esse foi amplamente abordado. Foi realmente o mais discutido em relação a isso, né? E confesso para vocês que aqui a gente está vendo alguns anexos. Confesso para vocês que quando de uma máquina que não tem um anexo específico, porque sim, já trabalhamos com máquinas que não têm anexos específicos, o que a gente faz? A gente pega os aspectos do anexo 8, que é um anexo onde nós consideramos com maior nível de segurança, e consideramos, enfim, é feito a apreciação de risco. Se a máquina é uma máquina categoria 4, a gente sim faz essa avaliação e trabalha com o anexo 8. Então nós temos o anexo 9, injetora de materiais plásticos, o anexo 10, máquinas para fabricação de calçados e afins, anexo 11, máquinas e implementos para uso agrícola e florestal, o anexo 12, equipamentos para guindastes, né, para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura, as plataformas elevatórias. Então, esses são os anexos da NR12, conforme a nossa última portaria de 2019. Na verdade, isso desde 2010 já vinha sido amplamente abordado, e reforço aqui o anexo 8, prensas e similares, é o anexo com o maior, podemos considerar o maior nível de segurança. Tá? Então aqui falamos dos itens da NR12, dos anexos que ela contempla. Vale eu citar aqui 3 itens da NR12, o 12.1, que fala o quê? Que essa norma ela regulamenta os seus anexos e define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas para proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores, e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. Então, basicamente, isso aqui é a síntese da NR12. E eu havia comentado já ao longo do nosso vídeo aqui um pouco sobre cada coisa, né? Enfim, ela regulamenta o quê? A fabricação. Desde 2010, vale eu citar aqui que desde 2010, quando saiu a portaria 197, máquinas novas deveriam obrigatoriamente sair adequada à NR12. Tá? O cronograma de 24 meses era um cronograma para adequação. Máquinas novas deveriam, falo deveriam porque também, lógico, quem sou eu para afirmar aqui, mas vi sim máquinas fabricadas posterior a 2010 com uma série de deficiências em relação à NR12. Então, não sei se por falta de conhecimento, mas enfim, não vem ao caso aqui. Mas deveriam sair desde 2010 adequadas. Máquinas importadas também, certo? Retrofits. Então, assim, o cronograma era para adequação de máquinas já operando no Parque Fabril brasileiro, certo? Então, a norma ela tem o objetivo de gerar requisitos de segurança para as máquinas e gerar documentos, processos sobre as máquinas.
não somente sobre as máquinas, mas sobre disposições. No início, quando se saiu os prontuários, disposição das máquinas dentro da planta fabril, enfim, uma série de requisitos que a norma tratou. Temos o item 12.3, onde fala que o empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas direta ou indiretamente no trabalho. Ainda temos o item 12.39, os sistemas de segurança, subitem, né? Os sistemas de segurança 12.3.9. Sistemas de segurança devem ser relacionados e instalados de modo a atender os seguintes requisitos: ter categoria de segurança conforme prévia análise de riscos prevista nas normas técnicas vigentes, estar sob responsabilidade técnica de um profissional legalmente habilitado e a paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrem falhas ou situações anormais de trabalho. Então, isso aqui, para mim, resume basicamente tudo. Lógico, né? Quando eu digo basicamente tudo, é porque isso aqui, esses 3 itens são fundamentais. Por isso que eles estão aqui destacados na apresentação da NR12. Então, assim, como é que se inicia um processo de adequação? Em primeiro lugar, é feita uma apreciação de risco, uma análise de risco. Existem alguns métodos para essa avaliação. Um deles é o método de HRN. Enfim, existem alguns métodos de avaliação, de apreciação de risco. Essa análise de risco, ela deverá ser feita por um profissional habilitado, por um engenheiro de segurança, na realidade. O cálculo de HRN nós podemos fazer, mas é recomendável que seja feita uma análise de risco por um engenheiro de segurança, até mesmo porque é um profissional que está dedicado, é um profissional habilitado a emitir um laudo de segurança posterior, e você vai começar e findar o processo com um profissional acompanhando todo o processo de adequação. Então, esse profissional, através dessa análise de risco, ele vai elencar a categoria de risco do seu equipamento, de grau 1 a 4. Tá? Depois aqui eu vou apresentar como é feita essa categoria de risco, quais são os critérios que se utiliza para fazer essa definição, tá? Mas de acordo com a categoria de risco do equipamento, a norma vai abordar de uma forma mais rígida ou mais flexível a adequação da máquina. Tá? Por exemplo, categorias 3 e 4, principalmente categoria 4, quando falamos de hidráulica, o equipamento deve contemplar blocos de segurança hidráulico. Então, categorias 1 e 2, não. Então, por aí a gente já começa a entender onde é a flexibilização e a atenção um pouco mais dedicada a máquinas com maior risco de segurança, risco em relação à segurança. Então, sim, as máquinas devem ter categorias de risco, e isso é feito através da apreciação de risco, análise de risco. Estar sob a responsabilidade técnica de um profissional legalmente habilitado. Um profissional legalmente habilitado, existem profissionais capacitados e profissionais habilitados. Um profissional capacitado pode ser um profissional, por exemplo, para cada etapa da adequação, você vai ter um profissional habilitado para aquela etapa. Por exemplo, fazer análise de risco e o laudo de segurança. Essa etapa é desenvolvida por um engenheiro de segurança, então ele vai ser provavelmente um engenheiro capacitado, porque não somente em relação a cursos e conhecimento, mas ele vai ser um profissional capacitado, porque ele é um profissional que tem um diploma, ele é diplomado na área específica, mas ele precisa ser habilitado através de conselho de classe, e no caso de engenheiros, de arquitetos, agrônomos e tecnólogos, é o CREA. Então, ele precisa ser um profissional cadastrado no CREA para ser um profissional legalmente habilitado.
Tá? Então, no caso de uma apreciação de risco ou um laudo de segurança, um engenheiro de segurança. Para a questão de projetos de adequação hidráulica, engenheiro mecânico, confecção de blocos, né, de segurança para a adequação da parte elétrica da máquina, engenheiro eletricista. Então, cada um credenciado, e esses profissionais, logicamente, credenciados ao CREA. Então, esses são profissionais legalmente habilitados, porque automaticamente a cada etapa se faz necessário a emissão de uma ART para poder registrar o trabalho executado, o serviço executado. Então, a paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrem falhas ou situações anormais de trabalho. Então, este é basicamente o princípio da norma. Quando falamos de hidráulica, seria o que? Eliminar movimentos espontâneos da máquina através de uma parada de emergência, por exemplo, quando se executa uma manutenção, mas principalmente através de uma parada de emergência. Falamos de uma prensa com alimentação manual, por exemplo, uma prensa metal mecânica onde nós precisamos inserir a chapa manualmente, uma prensa de conformação. Essa prensa, se a matéria-prima, a chapa, ela é inserida manualmente, a máquina ela é dotada de cortinas de luz para proteger a zona de risco, para que a pessoa possa ter acesso à área ou zona de risco. Então, a máquina só está habilitada para executar o trabalho quando essa zona está livre, e isso é feito através da cortina de luz. A partir do momento que a máquina está em operação e alguém ingressa na área da cortina de luz, por exemplo, alguém ultrapassa a área de proteção, existe uma parada de emergência. Ou então uma parada através de um botão de emergência, por exemplo, um botão de emergência monitorado. O operador, sei lá por qual motivo, ele apertou ele acionou a emergência da máquina e realmente precisa ter uma parada de emergência. Então, é preciso garantir essa parada realmente sem falhas e eliminar movimentos espontâneos. No caso da hidráulica, dependendo da categoria do risco da máquina, isso é feito por blocos hidráulicos dotados de alguns requisitos, como redundância, como monitoramento dinâmico, aí que nós usamos as válvulas certificadas, enfim, alguns requisitos que eu vou falar um pouquinho mais depois aqui, mais especificamente. Eu estou procurando ser bem prático em relação a essa adequação, logicamente que a adequação ela não é tão simples como eu estou falando aqui, mas eu estou tentando passar de uma forma bem prática em relação a isso, tá? Então, basicamente, esse item trata, ele falando, citando da categoria de segurança, o profissional habilitado, a paralisação dos movimentos perigosos, em caso de falha. Então, isso basicamente atende os principais requisitos da NR12, tá? Sobre a avaliação de risco, ou apreciação de risco, ela tem aqui o seu gabarito, onde ela elenca as categorias de 1 a 4 e são levados em consideração alguns critérios, como, por exemplo, a gravidade do ferimento, ela é leve ou ela é grave, ela é reversível ou irreversível, e aí você vai elencar qual caminho do mapa você vai seguir, né? Na etapa 2, a frequência e tempo de exposição, raramente ou frequentemente, você vai indicar qual caminho que você vai seguir. E por fim, a possibilidade de evitar o perigo, é possível ou pouco possível. Então, a partir dessas respostas, dessas perguntas e respostas, que é a avaliação que o engenheiro de segurança faz, ele vai elencar, ele vai seguir um mapa e ele vai elencar a categoria de risco da máquina. Então, a categoria de risco de 1 a 4, basicamente, existe uma observação bem interessante aí, que vale ressaltar aqui na norma, que quando a norma cita o anexo, quando o ativo do parque fabril, por exemplo, da sua fábrica, quando o ativo ele está denominado como prensa, independente do mapa de risco que for feito, quando o ativo é caracterizado como prensa, está especificado dessa forma, ele automaticamente passa para a categoria 4. Tá? Então, isso independente da avaliação de risco que se faz. Em virtude talvez do histórico de acidentes, enfim,
Vale fazer esse adendo aqui, mas basicamente a avaliação de risco é feito através, lógico, existem alguns critérios que são levados em consideração. Como eu citei aqui anteriormente, o objetivo é passar uma síntese, é tentar explanar como é feito o processo, mas lógico que isso é um profissional dedicado, um engenheiro de segurança, que vai fazer essa avaliação, essa apreciação de risco. Em relação à hidráulica, então, em relação ao anexo 8, o que cita aqui os principais pontos? O anexo 8 da norma técnica NR12 estabelece que prensas e similares são máquinas utilizadas na conformação e corte de diversos tipos de metais. Fazendo aqui um resumo, por que eu estou fazendo esse resumo aqui de uma forma mais escrita? Por que eu não estou simplesmente citando isso para você aqui, visto que isso é um vídeo? Porque eu quero disponibilizar esse conteúdo para você depois do vídeo. Tá? Vai ter um link embaixo na descrição aqui no YouTube para que você possa acessar essa página. A única coisa que eu peço para você é que você deixe seu e-mail para que eu possa entrar em contato com você depois. O seu e-mail vai ficar cadastrado na minha página e depois, posteriormente, eu posso enviando e-mails para você, adiantando de primeira mão os conteúdos que a gente está disponibilizando, enfim, outras coisas, até mesmo para que você possa estar sempre informado. Por vezes, as redes sociais, seja Instagram, Facebook, podem não entregar algum conteúdo ou enfim, podem não entregar porque eu sempre posto lá e pode não entregar uma postagem para você e você pode de repente não saber que foi publicado esse novo conteúdo. Por isso também que eu peço que você, além de se inscrever no YouTube, ative o sininho, porque o próprio YouTube vai acabar informando para você. Mas eu peço o seu e-mail, só isso que eu peço, e para isso eu disponibilizo para você esse conteúdo aqui. Você vai poder acessar lá, você vai receber um e-mail e você vai poder acessar o link para baixar essa apresentação aqui que eu estou passando para você, certo? É só para deixar claro do porquê que eu estou detalhando essas informações. Então, voltando aqui, o texto regulatório, no segundo parágrafo, indica 6 grupos de equipamento: martelos de queda, dobradeiras, recalcadoras, guilhotinas, tesouras e cisalhadoras, dispositivos hidráulicos e pneumáticos e outras máquinas similares não relacionadas, como similares de prensas, pois apresentam funções e riscos equivalentes. É bacana a gente citar aqui porque a gente vai recordando de uma série de equipamentos, e depois eu tenho aqui uma forma de instalação do bloco. Fiz uma apresentação simples aqui, apenas para que a gente possa discutir. E aí eu gostaria de fazer alguma observação de cada tipo de equipamento, de forma verbal mesmo, né? A norma brasileira prevê, em seu item 4, subitens 4.3, 4.32, 4.34, 4.35, que prensas e equipamentos similares devem ser equipados com blocos de segurança ou válvulas em redundância, aplicadas em série, na maioria das vezes, aliás, com características iguais ao monitoramento dinâmico. Em caso de sistema de válvulas com monitoramento dinâmico externo por pressostato ou equivalentes, todo o processo de monitoração deve ser feito por meio de um CLP. Outro destaque da NR12 é a necessidade de instalação de um sistema de retenção que impeça qualquer movimento acidental da máquina, evitando dessa forma possíveis acidentes. Além disso, o texto regulatório também esclarece que, quando utilizado o sistema hidráulico, a válvula ou o sistema de retenção deve ficar o mais próximo possível do cilindro. Vale eu citar isso aqui porque temos alguns critérios aqui a discutir. Quando a gente fala de máquinas prensas, por exemplo, ou qualquer tipo de máquina, nós temos máquinas com a movimentação da carga, seja ela horizontal ou vertical, certo? Quando nós temos uma movimentação horizontal, seja uma prensa horizontal ou uma máquina que vai empurrar uma carga, por exemplo, através da última portaria de 2019,
ele cita que não necessariamente precisa de um bloco de segurança com redundância e monitoramento, certo? Da mesma forma, prensas enfardadeiras, por exemplo, por isso que eu cito aqui. Prensas enfardadeiras, elas é uma categoria bem específica. Ela, se dotada de válvulas de retenção o mais próximo do cilindro, ela dispensa o uso de blocos de segurança. Mesmo quando utilizado blocos de segurança com redundância e com monitoramento, é importante que o último estágio da redundância ela seja um estágio que tenha uma ótima estanqueidade, uma válvula de retenção POPT, um elemento lógico monitorado, um elemento que considere uma válvula que considere retenção. Por quê? Porque nós estamos tratando de movimentos espontâneos, nós estamos tratando de uma prensa que tem uma carga no sentido vertical, por exemplo, e as válvulas de spool, elas são válvulas que permitem um vazamento interno um pouco maior. Então, por isso que a norma cita válvulas de retenção. Mas, logicamente, que existem os elementos monitorados hidráulicos que são caracterizados como válvula de retenção e eles têm uma ótima estanqueidade. Então, esses são os elementos mais apropriados para se utilizar em blocos de segurança. Quando não é possível utilizar esses elementos, seja pelo tamanho do sistema, ou seja, você pode utilizar uma válvula de retenção auxiliar, certo? Então isso está previsto na norma. Mas, enfim, são alguns detalhes que eu cito aqui para você. Saliento que o objetivo é de esclarecimento. Sempre procure enfatizar aqui que estas adequações, sejam elas adequações da parte elétrica, da parte hidráulica, da parte de segurança, precisam ser feitas por profissional habilitado. Não somente isso, tá? Gente, eu peço aí para vocês que considerem essa questão, considerem o que eu vou falar aqui. É muito importante, eu vou deixar isso para o final, mas é muito importante que vocês procurem profissionais que tenham know-how no segmento, que já trabalharam com adequações, que têm experiência, que têm comprovações para poder apresentar para vocês. Então isso é importante, porque nós estamos aqui tratando de segurança, estamos tratando de vidas, estamos tratando de um profissional que está lá desempenhando, um operador, por exemplo, que está lá desempenhando seu papel, confiando no trabalho que está sendo feito por alguém, no trabalho que nós estamos fazendo, nós profissionais dessa área estamos fazendo. Então, é importante que esse trabalho realmente seja executado com o máximo de conhecimento possível, com o máximo de know-how possível. Por quê? Porque tem uma frase que ela é muito forte. Pior do que não ter segurança é ter a falsa segurança. Por quê? Porque quando você indica para uma pessoa, para um operador, para um funcionário que, olha, essa máquina está adequada à NR12, automaticamente o nível de atenção desse operador ele diminui. Por quê? Porque ele confia que essa máquina ela está em segurança, ela é uma máquina de segurança, ela é uma máquina elaborada, adequada, projetada para garantir que, independente de uma desatenção dele, a máquina vá o proteger. Então, lógico, eu falo desatenção. Sim, porque é bem possível, somos humanos e isso acontece. Então, pior do que a não segurança, a inexistência de segurança é a falsa segurança. Então, eu fortemente recomendo que esse trabalho seja feito por um profissional que tenha know-how, não somente um engenheiro mecânico credenciado no CREA, mas um profissional que tenha know-how, um profissional que trabalhe especificamente com isso, dedicado. Então, enfim, eu oriento realmente que você procure esses parceiros de trabalho para poder fazer essas adequações para vocês, certo? Passando um pouco aqui agora, falando de uma forma bem prática, aqui nós temos alguns exemplos de blocos de segurança. Basicamente, o que nós utilizamos em adequações são blocos de segurança e dispositivos de mangueira ou válvulas de retenção, quando tratamos de hidráulica, tá? Então aqui, um bloco de segurança, nós temos aqui um exemplo de um bloco de segurança tamanho 10, um bloco de segurança tamanho 32, um tamanho 40.
Basicamente, o que ele tem de composição aqui? Vamos pegar uma imagem aqui, por exemplo, esse bloco aqui, esse bloco tamanho 32 aqui. Nós temos aqui redundância, certo? Ele é um bloco para aplicar em linha. Esse bloco não faz direcionamento, é um bloco especificamente de segurança. Eu estou passando o mouse aqui, vocês vão conseguir ver. Esse bloco é o bloco da direita, canto superior direito. Ele tem 2 estágios. Ele tem uma redundância aqui, ele tem elementos lógicos. Esses elementos lógicos, essas válvulas lógicas, elas são válvulas com sensores para monitoramento, para dar feedback de posição desses elementos, certo? Esses elementos, essas válvulas, elas são válvulas que elas são certificadas por órgãos certificadores para fins de adequação de NR12. Essas válvulas, elas precisam ter os seus certificados traduzidos para o português do Brasil, tá? Com tradução juramentada. Então é dessa forma que, por exemplo, eu trabalho. Esses blocos são blocos que eu fiz a parte de instalação, acompanhamento, tá? Então são blocos nossos, blocos instalados, adequações feitas pela empresa onde eu trabalho, tá? E como a empresa me cedeu as imagens, vale ressaltar aqui, são blocos elaborados e adequados pela Tec Hidráulica, tá? Então, esses blocos, eles têm o quê? Voltando aqui para a parte técnica, ele tem a redundância e ele tem o monitoramento, certo? Ele tem a proteção contra a multiplicação de pressão. Por quê? Porque estamos tratando de prensas e poderá haver, por exemplo, uma sobrepressão interna, digamos que não haja um comando de pilotagem da máquina, da prensa que trancou, ou enfim, qualquer que seja a causa. Por exemplo, nós temos uma máquina que tem uma máquina externa. Vamos sair de prensa aqui, vamos citar uma máquina externa onde, por exemplo, esse bloco está adequado, garantindo a segurança de uma carga em elevação. E de repente, parte de mineração, por exemplo, e de repente cai uma pedra em cima desse cilindro e eleva aí a pressão por alguns instantes, algumas frações de segundo. Ele dá um pico de pressão interna para que não estoure uma mangueira, ou enfim, ele faz o quê? Ele dá simplesmente ele garante uma estabilização da pressão. Então é mais seguro que ele ceda alguns décimos de milímetro do curso do cilindro, por exemplo, do que, por exemplo, um rompimento de uma mangueira e cai toda a estrutura. Ou, por exemplo, um rompimento de uma mangueira, de uma válvula, ou de uma vedação de um cilindro de uma prensa que desça o martelo da prensa. Então, existe uma válvula de proteção contra a multiplicação de pressão, existe a redundância nesses blocos, existe o monitoramento dinâmico com válvulas certificadas. Basicamente, o que diz aqui, como é o funcionamento dessa redundância. Esse bloco ele é automonitorado por um CLP de segurança. E esse CLP de segurança ele faz o quê? Ele manda um sinal para a válvula piloto, para a válvula do elemento lógico, ou para a válvula direcional em si. Ele manda um sinal para o solenoide habilita a abertura do primeiro elemento. Esse primeiro elemento ele se movimenta e indica para o CLP, ele retorna a informação ao CLP de que realmente o elemento abriu corretamente, que está tudo certo. Somente aí ele faz a abertura da segunda válvula, ele envia o sinal para o segundo solenoide, que faz o mesmo processo, e a segunda válvula retorna o sinal para o CLP de segurança, e dizendo que a segunda válvula foi aberta também, e o processo de redundância ele funcionou de forma perfeita, em tempos de resposta dentro das tolerâncias, porque sim, existe um tempo de resposta para a atuação desta válvula. Se, por exemplo, a válvula, vou citar um exemplo aqui, se o CLP manda um sinal para a válvula e a válvula ela demora a responder ou demora a avançar, seja por uma contaminação que tem no sistema, e esse tempo ultrapassa 250, 500 milissegundos, por exemplo, ou um pouco mais, vai depender da situação da máquina, mas supondo que o tempo de resposta seja muito lento, isso indica uma falha no processo, porque as válvulas têm um tempo de resposta muito curto. O tempo de resposta das válvulas hidráulicas
Individualmente, logicamente, eles variam aí de 40, 50 milissegundos. Então são tempos realmente muito rápidos. E lógico que daí nós estamos falando de um conjunto, de um bloco, então esse tempo é um pouco maior, mas existe justamente uma tolerância para isso. E se esse tempo ele excede muito, automaticamente o CLP que está monitorando esse bloco, ele vai entender que existe uma falha, ele vai fazer uma parada instantânea da máquina. Então é por isso que existem as redundâncias. Caso falhe uma válvula, tem a segunda válvula para fazer a parada de máquinas de forma imediata. Se houver um vazamento numa primeira válvula, tem a segunda válvula para garantir que esse vazamento ele vai ser estancado. Então nós temos aqui a redundância, o monitoramento, nós temos a proteção contra a multiplicação de pressão, a proteção contra a queda através de uma válvula que ela é designada como retenção, porque ela tem estanqueidade, certo? Então nós temos aqui alguns princípios que garantem a segurança da máquina. Esses princípios aqui também não saíram do nada, eles, conforme eu falei no início do vídeo, eles foram embasados na norma EN 693, a norma europeia, e foi de onde a NR12 chamou para poder elaborar alguns princípios no que tratamos de hidráulica, né? Então aqui nós temos basicamente os blocos, nós temos em relação a componentes pressurizados, tubulações e mangueiras, por exemplo, se eu citar mangueiras especificamente, as mangueiras, a norma pede que as mangueiras elas sejam devidamente identificadas ao longo do comprimento da mangueira, da linearidade da mangueira, com a especificação de faixa de pressão de trabalho. As terminações das mangueiras elas são dotadas de dispositivos de segurança, os cabos de segurança, para eliminar um movimento de chicoteamento da mangueira, por exemplo, porque essas mangueiras são mangueiras pressurizadas. E diante de um rompimento dessa mangueira, sendo que a maioria, a grande esmagadora das falhas nas mangueiras estão ligadas entre o terminal e a mangueira, tá? Que é essa região aqui, onde termina a parte metálica e começa a parte de borracha, o tubo de borracha da mangueira. Então, geralmente há um escape nessa área, onde quando de uma falha, por exemplo, na mangueira, esse dispositivo vai garantir que não vai eliminar o vazamento de óleo, mas vai garantir que essa mangueira ela não escape do perímetro da máquina, causando um possível acidente, por exemplo. Esses dispositivos eles são instalados em mangueiras de pressão, em virtude realmente das vibrações que elas sofrem, e elas são mangueiras mais expostas, né? Aqui, na sequência, eu tenho um circuitinho muito simples, onde eu explico de que forma que nós instalamos um bloco de segurança na máquina, por exemplo. Então aqui nós temos na esquerda a área de perigo, que é o nosso atuador da prensa, né? Então esse nosso bloco de segurança aqui, que está logo embaixo aqui do nosso cilindro, ele tem todos aqueles quesitos que eu falei, de redundância, de monitoramento, de proteção contra a multiplicação de pressão, função de retenção. Então ele tem todos esses quesitos aqui dentro desse bloco que vão garantir o quê? Uma parada de emergência do cilindro. Diante de uma parada de emergência, eles vão garantir a parada instantânea do cilindro. Vão eliminar movimentos espontâneos, por exemplo, da máquina, né? E até mesmo por questões de redundância, enfim. Então, esse bloco, geralmente, ele é instalado o mais próximo possível do cilindro. Até mesmo porque, como diz a norma diz que a retenção é necessário que ela seja instalada o mais próximo possível do cilindro. Quando isso não é possível instalar diretamente, o que a gente faz? Por questões de segurança, a gente faz uma ligação entre o cilindro e o bloco de segurança com tubulação não montável. O que seria isso? Basicamente, nós trabalhamos com tubulações soldáveis, a tubulação soldada. Não aplicamos mangueiras, não aplicamos tubos com anéis de cravamento, aplicamos tubulação soldada porque nós temos a garantia de que não vai haver um rompimento de mangueira, de que não vai haver, de que a anilha de cravamento não vai soltar, enfim, de que não tenha de que a porca não foi enroscada, enfim. Nós tentamos garantir o máximo possível em relação à segurança. Então, temos aqui uma aplicação típica de uma prensa, mas poderia ser qualquer outra máquina, onde nós temos um bloco de segurança com função de retenção, com um elemento de retenção, o mais próximo possível do cilindro, ligado com um tubo
soldado. Então essa é uma aplicação típica. Tá? Aqui na parte inferior, então, nós temos um circuitinho basicamente completo. Nós temos aqui a nossa bomba hidráulica. Para ficar bonitinho, fizemos uma bomba hidráulica de pistão, que vai alimentar o nosso bloco de direcionamento da prensa. A nossa mangueira de pressão aqui embaixo, ela é dotada de dispositivos de segurança nas terminações. As nossas mangueiras de pressão, elas são mangueiras devidamente identificadas com a classe, com a norma SAI dela e com a classe de pressão. Aqui, entre o bloco de direcionamento e o cilindro, nós temos o nosso bloco de segurança e nós temos os nossos dispositivos de segurança nas mangueiras de pressão aqui. Nós temos aqui, então, o direcionamento para recuar o cilindro e para avançar e fazer a prensagem através do nosso bloco de direcionamento. E do nosso bloco direcional para o tanque novamente, para o reservatório, nós temos aqui o sistema de filtragem. O sistema de filtração, eu botei ele ali não é para bonito, eu botei ele ali especificamente porque ele tem uma função muito importante e nós sim devemos abordar nessa apresentação, sim. Aí eu considero uma questão, não está na norma, mas eu considero muito importante. Por quê? Vamos lá, nós estamos tratando de um circuito de segurança. Nós estamos aplicando um bloco hidráulico de segurança com redundância, com válvulas monitoradas que são fabricadas, no nosso caso as válvulas vêm da Europa, válvulas com certificados, com o bloco com a RT de instalação, fabricação, enfim, um engenheiro de segurança laudando a máquina, você faz todo o trabalho, tá? Mas vamos falar especificamente da parte hidráulica, você faz toda a instalação e aí você não faz um monitoramento, um controle de contaminação do sistema hidráulico em relação a particulados sólidos, a água, enfim, você não faz um tratamento do óleo, você mantém o óleo contaminado, certo? Até em relação a isso, para ter um entendimento um pouco melhor sobre contaminação do óleo, quais as classes de contaminação permitida, eu recomendo que você entre no YouTube, vai ter lá um vídeo no meu canal que fala da ISO 4406, então ela aborda das classes ISO em relação à contaminação do óleo. Isso lá, você vai ter um entendimento realmente muito grande em relação à parte de contaminação, tá? Não vou entrar aqui especificamente, mas falo que você está aplicando componentes de segurança. Esses componentes geralmente você vai encontrar no catálogo, conforme eu falei lá no vídeo do YouTube que eu recomendei você assistir, se você não assistiu ainda. Esses componentes hidráulicos todos, eles têm uma classe de filtração, uma classe ISO de contaminação máxima em seus catálogos e automaticamente essas válvulas de segurança aqui, NR12, elas também têm um catálogo e também têm uma classe de contaminação máxima, nesse caso especificamente aqui ISO 1816313. Então não adianta você contratar um engenheiro de segurança, você contratar um especialista, por exemplo, você contratar o Everton para fazer um trabalho na parte hidráulica e aí o Everton for lá e também instalar um bloco de segurança para você ou auxiliar você na sua adequação, enfim, o que seja. Ele vai lá, faz um trabalho todo bonito e você mantém o óleo contaminado. Tá? Automaticamente isso descaracteriza. Vou falar pela parte hidráulica, né? Isso basicamente descaracteriza a segurança. Por quê? Porque com o óleo contaminado você vai ter um desgaste acelerado dos componentes, das sedes, das válvulas, principalmente quando estamos falando de retenção. Então você vai ter um desgaste prematuro e acelerado dos componentes, você vai eliminar o seu nível, vai reduzir o seu nível de segurança da máquina e até mesmo, quem sabe, um acidente, lógico, tem redundância, então toda adequação vai tentar garantir que você não tenha um problema, mas logo você vai ter o quê? Com a contaminação, você vai ter um tempo de resposta das válvulas mais lento, aí o seu CLP vai receber o sinal de feedback da válvula depois do tempo de tolerância, e aí vai gerar um alarme, a sua máquina vai parar, e você vai lá, vai fazer
o rearme da máquina novamente, isso vai acontecer de novo e você não vai conseguir trabalhar. Resumidamente, então, você tem vários problemas aí. Você vai ter o risco de segurança, você vai ter a questão do feedback das válvulas, do tempo de resposta das válvulas, porque você vai gerar contaminação, você vai começar a gerar vazamento interno nas válvulas, nos cilindros. Então, automaticamente, quando, por exemplo, se for exigir uma garantia ou se porventura ocorrer qualquer tipo de problema e você for feita uma perícia, né, na sua máquina, a questão em relação à hidráulica, a primeira coisa que vai ser verificada é uma análise do óleo. E automaticamente, se você tiver com óleo contaminado, vai descaracterizar toda a segurança, até porque um laudo, vou falar agora pela parte hidráulica, quando se emite um databook da parte hidráulica, um relatório da adequação hidráulica, é expressamente informado que você precisa manter o nível de contaminação dentro das especificações, porque senão não descaracteriza o trabalho de adequação. É procurado integrar a RT em relação a isso, enfim, para você, porque realmente é feito todo um trabalho e é preciso que se mantenha as condições mínimas de trabalho do equipamento. Então esses filtros, já entrei até demais no assunto, mas se faz necessário para que possa se haver um entendimento. Então os filtros não estão ali para bonito, os filtros estão ali porque você, quando faz uma adequação, precisa tratar sim em relação à contaminação do óleo. Por isso reforço mais uma vez aqui. Mas não vou reforçar aqui, eu vou passar o slide e vou reforçar no próximo slide aqui o que eu gostaria de dizer para você. Agora sim eu posso reforçar o que eu iria dizer aqui para você, que você procure uma empresa que tenha, ou um especialista, um profissional que tenha know-how na área de adequação de NR12. Com certeza você vai ganhar tempo e dinheiro, você vai eliminar problemas, falhas e erros que vão ter sim, porque a norma ela é uma norma que tem a sua complexidade, por mais que você tenha uma equipe trabalhando em cima disso, mas a sua equipe vai se dedicar aos seus equipamentos, tem muita coisa para abordar dentro de uma adequação de máquina e fabril. Você não vai ter uma máquina só dentro da sua fábrica, então procure um profissional com know-how na área de hidráulica para fazer a adequação hidráulica, na área de pneumática, na área de elétrica, enfim, engenheiro de segurança para fazer os laudos de segurança. Então, quando você for escolher um parceiro para fazer a adequação de NR12, você não vai conseguir fazer sozinho. Verifique o que? O know-how, a experiência. Isso você pode solicitar para a empresa exemplos. Inclusive, você pode visitar alguma adequação. É possível de ser feito isso. Você pode pedir referência, mas procure realmente alguém que, lógico, tenha boas referências, né? Que já fez trabalhos em empresas conceituadas, onde você entende que realmente é um trabalho bem executado. Vale eu ressaltar isso porque, infelizmente, a gente vê também aí no mercado algumas adequações com falhas, e isso muitas vezes se dá porque a partir do momento que foi aberta essa portaria 197 em 2010 da NR12, abriu aí para algumas pessoas, abriu um mercado de trabalho, vamos dizer assim, certo? Para algumas pessoas se viu como uma oportunidade de ganhos, e não é assim que se enxerga. A gente está tratando de vidas, a gente está tratando de saúde. Então, a questão de... Lógico que vai ter um investimento em cima disso, mas nós temos que visar primeiro a questão de segurança, é um trabalho técnico. Então, para que se pudesse ganhar alguns processos, enfim, fechar alguns negócios, tem profissional que acaba diminuindo o nível de segurança, desconsiderando alguns critérios, e aí você pode entrar num barco furado. Então, por isso que eu recomendo realmente que você primeiro olhe a questão de experiência, capacidade técnica. A gente já citou aqui que tem o profissional habilitado, credenciado ao CREA, mas aí ele vai emitir o quê? Ele vai emitir a parte de documentação, RT, ele pode, de repente, entregar para você o databook, vai entregar para você prontuário de máquina e tal. Mas, claro que é sua responsabilidade também como contratante, como empregador, um empresário também saber o que está comprando,
ou como responsável pela adequação dentro da sua empresa, saber o que você está comprando, o que você está adequando, não somente deixar na mão de uma pessoa. Então peça explicações, enfim, peça detalhes, procure se informar, porque além da habilitação também tem a capacidade técnica para se realmente saber se está se considerando todos os quesitos ou não. Custos é um item importante. Por que eu cito isso? Se você conseguir uma empresa com referências, cito referências, é importante isso, não só uma, mas se você conseguir uma empresa com referências, com trabalhos bem realizados e com um custo dentro do mercado, um custo bom. Se for o melhor custo, então ótimo, maravilha, você acertou em cheio. Mas não vise somente o custo, porque geralmente essa empresa ou vai estar dentro de um preço de realidade do mercado, se é uma empresa bem referenciada, ou vai estar um pouco acima, nunca vai estar muito abaixo. Então, se tem uma empresa, se você tem um orçamento para adequação de NR12, seja para a parte, vamos falar então da parte hidráulica, ou seja, com um custo abaixo, muito abaixo das demais, verifique, porque tem essas questões que eu falei para você, dessa portaria. Em 2010, muita gente acabou enxergando como oportunidade de ganhos, e não é por aí. Tá? Então, desconfie, procure sim, não faça uma opção por custos, porque isso vai sair muito caro para você, muito caro. Isso pode custar, inclusive, a sobrevivência da empresa onde você trabalha ou da sua empresa. E comprometimento com o resultado. Tá? Então, isso vem em encontro à questão do know-how e referências que você vai ter, porque procure uma empresa que comece e termine o processo com você, sendo parceira, porque uma adequação não é simplesmente eu vou ali, elaboro um projeto, faço uma implantação e deixo lá. Você vai ter que ter um acompanhamento, você vai ter que ter o que se chama da parte comercial um pós-venda, da parte técnica um acompanhamento, desde a parte startup, operação assistida, acompanhamento posterior, inspeções futuras, para que você possa realmente ver se está tudo em ordem, né? Então, comprometimento com os resultados é uma coisa extremamente importante. Tá? Então, acho que com esses 4 quesitos aqui, eu encerro dando essa questão da parte técnica aqui, dando uma atenção importante em relação a isso. Como sempre aqui, eu peço que você compartilhe o conteúdo. E agora eu gostaria de conversar um pouquinho com você para nós finalizarmos nosso vídeo de hoje. Eu me estendi bastante. Pessoal, voltando aqui então, feita a nossa apresentação, foi extensa. Eu agradeço você que acompanhou até aqui o vídeo. Esse vídeo já está ultrapassando o meu tempo limite de 1 hora aí. Realmente é bastante conteúdo e eu tentei resumir ao máximo, tentei exprimir o que era possível do conteúdo. Acredito que em outra oportunidade eu vou ter que falar mais sobre isso. Realmente eu fiz assim um compilado muito espremido do assunto, sabe? Assim, um resumo do assunto mesmo, o básico do básico do básico. Mas eu agradeço você que acompanhou até aqui. Se você se interessou, gostou do conteúdo que eu estou passando para você, eu gostaria que você fazer um pedido para você, que você compartilhasse esse conteúdo, porque eu tenho certeza que você viu que esse conteúdo é um conteúdo de valor para você e ele vai poder ajudar outras pessoas, seus parceiros de trabalho, seus colegas de trabalho, parentes, amigos. Tem muita gente a qual esse assunto realmente interessa. Tá? A gente vive hoje um momento, houve um começo lá em 2010, onde a fiscalização intensificou um pouco mais, hoje talvez um pouco menos, dependendo da região, mas enfim, é um assunto que ele veio para ficar e independente das flexibilizações, portarias que tiverem, as alterações vão ser muito pequenas e o conceito, a base é essa. Então a NR12, se você não fez ainda a adequação, você precisa fazer. E se você não fez, eu espero que esse conteúdo aqui o ajude. E eu, mais uma vez, reforço, procure um especialista. Eu estou aqui também à disposição para ajudar no que for possível. Tenho meus contatos aqui através da rede social, Facebook, Instagram. Se precisar de ajuda também é só chamar, deixe seu comentário aqui. E eu peço em troca que você compartilhe esse conteúdo. E faça seus comentários aqui também. Esses vídeos são uma via de mão dupla sempre. Eu procuro trazer um pouco do meu conhecimento, mas se você puder contribuir, eu fico muito grato. É isso aí, até a próxima, um abraço!